Hoje eu vou falar algo inédito para vocês. Qual o valor correto que eu devo receber de pensão alimentícia e como fazer esses cálculos. Hoje eu vou ensinar você a fazer o cálculo de maneira simples. Você não precisa ser advogado, você não precisa fazer direito, mas se você me escutar até o final, entender as 3 dicas que eu vou te passar, eu tenho certeza que você pegar a calculadora da sua casa, você vai conseguir saber se você está recebendo ou não o valor correto de pensão alimentícia. Por isso, fica até o final, porque eu vou passar dicas que eu só falo para pessoas que estão sendo atendidas para o escritório ou para alguns mentorados. Então o assunto vai ser valioso. Fique atento nessas 3 dicas que eu vou passar agora. Sabe o que é mais comum que a gente vê hoje? São mães que recebem menos e pais que poderiam pagar mais. Só que essas mães, às vezes por falta de não escutar esse vídeo ou não assistir até o final, elas não sabem identificar se está recebendo o valor certo, se está recebendo o valor errado, se esse pai trabalha mesmo. Porque o que a gente vê? Pai que paga 200, 500 reais a hora que quer, quando quer e quando ele tem vontade. E isso tá errado. Por quê? Porque seu filho, ele tem despesa, ele precisa ir no supermercado, ele precisa trocar de roupa, ele precisa para um colégio. Então eu vou te ensinar, mãe, como você vai fazer para esse pai colaborar com você e te ajudar no dia a dia com o valor correto de pensão. Vou fazer um guia prático com vocês agora de qual valor esse pai deve pagar. Lembrando que nós vamos fazer em 2 cenários. Eu vou falar primeiro de um pai que está desempregado e depois eu vou falar de um pai que está autônomo, para a gente fazer os cálculos juntos. Eu só preciso que você tenha um celular. Você tem celular? Então, se você tem, você vai conseguir fazer o cálculo e saber de maneira exata qual o valor que seu filho deve receber de pensão alimentícia. Mas antes da gente iniciar, dentro desse canal sempre eu estou falando curiosidades de direito de família, sobre pensão, sobre guarda, sobre medidas protetivas. Para quê? Para a mãe sempre ficar um passo à frente do pai e nunca ter injustiça, porque eu sei que tem muitas mães sofrendo injustiça. Então, se você sempre quer ver um conteúdo mais profundo, um conteúdo que eu só falo em atendimento, se inscreve no nosso canal, porque sempre você vai ficar um passo à frente do pai e nunca vai deixar de receber dinheiro por causa de informação. O primeiro ponto que eu quero falar para vocês, antes de explicar qual o valor correto de pensão, nós precisamos entender quais são os gastos dos seus filhos. Por quê? A partir do momento que a gente entende os gastos, é possível a gente entender o valor da pensão. Então eu vou te ajudar agora de maneira prática a você identificar o valor dos gastos do seu filho. Porque muitas mães acreditam que a pensão é só os alimentos. Mas mal elas sabem que inclui outras despesas, como nós vamos relatar agora, e quero que você pegue uma caneta e um papel e faça esse relatório, para ver se realmente a criança gasta o que você acha. Eu acredito que você vai tomar um susto depois que você colocar no papel água, luz, supermercado, mas vamos lá, vamos fazer esse guia prático. Primeiro ponto, para identificar os gastos das crianças, a gente precisa entender qual o valor que você paga de aluguel. Além do valor de aluguel, qual que é o valor do IPTU da sua casa? Além do valor do IPTU, existem as despesas como supermercado, despesas com roupa, despesas como colégio, despesas com material escolar, despesas com internet, despesas com luz. Ou seja, mãe, todas as despesas que a criança tem durante o mês, você precisa fazer um relatório. Por quê? Para a gente chegar e identificar qual é a média de gastos que você tem. Porque a partir do momento que eu sei quanto que a criança tem de despesa, eu consigo identificar o valor correto, onde eu vou explicar no próximo tópico. Mas para a gente prosseguir para o próximo tópico, eu preciso que você pegue uma caneta e um papel e faça assim como eu fiz aqui agora. Relata todas essas despesas para a gente chegar no valor justo para o seu filho. E só lembrando aqui, sempre guarde as notas fiscais. Não adianta você escrever se você não tem um cupom que comprova. Isso é uma dica valiosa. Segunda dica, qual o valor que o pai tem que pagar de pensão? Vamos fazer agora um guia prático para você identificar. Eu vou pegar primeiramente para um pai que está desempregado. Aquele pai que não tem emprego nenhum. Ele, você já sabe, como eu já disse em outros vídeos aqui no canal, que pai desempregado tem que pagar pensão. Esse pai que tem um filho hoje, está desempregado, o que os tribunais entendem é que ele tem que pagar o valor de R$ 455 por mês. Para um filho. Mas doutor, nós tivemos 2 filhos, nós tivemos gêmeos. Qual o valor correto? A média vai ser entre R$ 608 a R$ 755. Por quê? O juiz entende
que essas são as despesas médias de uma criança. Mas doutor, peraí, nós tivemos 3 filhos. A média para 3 filhos é de R$ 961 a R$ 1.100. Lembrando que existem pai que tem 4 filhos ou mais. Esse pai que tem 4 filhos ou mais, a média a ser fixada é um salário mínimo. Mas eu sei que você está perguntando assim, doutor, mas ele ganha um salário mínimo, ou doutor, ele não ganha nada, como que ele vai pagar todos esses valores? É simples. Deixa eu te perguntar, seu filho, ele pode esperar o pai arrumar um emprego para ele se alimentar? Provavelmente não. Então, por isso, existe uma média fixada pelo juiz. E o que o pai deve fazer dentro desse cenário? Se virar. Da mesma forma que você faz hoje, mãe. Eu sei que você hoje corre atrás, você dá seus pulos para conseguir manter a criança e ter uma qualidade de vida. Agora eu pergunto, por que o pai também não pode fazer isso? Será que o pai não consegue fazer um bico à noite? Será que esse pai não pode vender uma água no sinal? Será que esse pai não pode arrumar mecanismos para ele ter renda? Porque a maioria das pessoas, eu vou repetir, se escondem atrás do desemprego para não pagar pensão. E não vai ser seu caso, porque você sempre, eu sei que você está aqui no canal inscrita, você sempre vai ficar um passo à frente dele. Então essa segunda dica é valiosa, porém, eu sei que você está perguntando assim, tá, o pai do meu filho hoje, ele é autônomo, ou ele faz bico. Quanto que esse pai deve pagar? Vou te passar agora nesse item. E a terceira dica muito valiosa, quanto que esse pai autônomo deve pagar de pensão. Esse pai que fala que faz Uber, esse pai que é Uber, esse pai que é Uber, esse pai que faz bico, quanto que ele deve pagar de pensão? Vamos pegar um cenário de um pai que faz Uber hoje e fatura o valor de R$ 5.000. Esse pai que fatura R$ 5.000, uma média que ele vai pagar é de R$ 1.200 a R$ 1.500. Por quê? Porque esse pai hoje ele tem renda. Provavelmente esse pai que tem Uber, ele paga seguro de carro, ele paga o IPVA e provavelmente se a gente juntar seguro e IPVA vai ser maior que a pensão que esse pai paga. Então é justo o pai dar mais valor para um carro do que para o filho? Agora, doutor, esse pai ele tem uma renda de R$ 10.000. Esse pai hoje ele tem empresa, ele troca vidro, ele tem uma profissão autônoma de prestação de serviço. Qual o valor correto dele pagar de pensão alimentícia? Mãe, o mínimo é o valor de R$ 3.000. Doutor, por que esse valor? Porque sempre, mãe, sempre a criança ela deve viver no mesmo estilo de vida do pai. Ou seja, se o pai ganhar R$ 20.000, esse valor de pensão alimentícia deve ser revisado e pedir um aumento. Porque, lembra, em outros vídeos eu já expliquei isso, não existe ex-pai e ex-mãe. Então sempre a criança deve acompanhar o estilo de vida do pai. E para ficar fixado na sua cabeça quanto que um pai autônomo vai pagar de pensão, sempre lembre qual o valor que ele está ganhando hoje com a empresa. Dentro desse valor, é entre 20% a 30% sobre esse valor que ele deve pagar para a criança. Lembrando, quanto mais ele ganha, menor o valor de pensão. Porque vamos imaginar uma pessoa que faturou R$ 1 milhão de reais. Esse valor não vai ser de 20%, aí vai reduzir. Mas um pai que fatura 10, 20, 30 mil reais, aí a gente vai usar essa regra, entre 20 a 30%. Porque filho deve ver no mesmo estilo de vida do pai. Por isso, mãe, sempre aplique essas regras. Por quê? Porque seu filho ele pode ter uma qualidade de vida, pode ter um bom estudo. E detalhe, o pai ele deve ser presente na vida do seu filho para a criação. E por isso eu gravei um vídeo qual o valor de multa que um pai deve pagar quando não visita o filho. Então se você hoje quer saber mais qual o valor de multa, como que eu recebo essa multa, assista no nosso canal esse vídeo que eu tenho certeza que vai fazer com que a criança fique mais perto do pai e que você também possa ter a ajuda do pai para o cuidar do seu filho.